O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o Josué Gomes da Silva, afirmou que o ambiente econômico do país é hoje o principal inimigo da indústria brasileira. Em sua última coletiva no cargo, ele destacou que mais de 2/3 do atraso nacional em produtividade decorrem da falta de investimento agravada por juros elevados e o déficit público também elevado, que praticamente inviabiliza o investimento produtivo. O dirigente também avaliou que, embora a reforma tributária aprovada neste mês na Câmara represente um avanço institucional, mantém custos elevados para o setor, com alíquotas próximas de 28% e que quanto maior o imposto, maior o incentivo à sonegação. Por fim, o presidente da Fiesp alertou que o enfraquecimento da indústria ajuda a explicar a dificuldade do Brasil em gerar empregos qualificativos, ampliar a inovação e elevar a produtividade de forma consciente. Lembrando que o país já registrou produtividade industrial equivalente a mais de 50% da norte-americana, mas que hoje opera abaixo de 25%. Então, essas críticas sendo feitas e, de fato, Dávila, a gente percebe que o setor produtivo reclama bastante dessa carga de impostos e aí muito se fala hoje em dia de devedores contumazes, aquelas empresas que ficam devendo, não sofrem sanções. Recentemente tivemos algumas operações nesse sentido, mas ainda temos muita sonegação no país, porque, claro, também a carga tributária é elevadíssima. É verdade. Agora, a minha pergunta é: onde estava o presidente da Fiesp nos últimos anos? Por que ficou quieto em relação ao aumento da carga tributária, as barreiras protecionistas, o tarifaço de Trump? Ele não abriu a boca. Agora, no último dia que ele está deixando a presidente da Fiesp, ele fala tudo. Mostra a insignificância que a Fiesp mergulhou. A Fiesp, que sempre teve uma voz importante na indústria, no contexto macroeconômico do país, calou-se, escondeu-se, não se manifestou, revelou a sua apatia como organização empresarial em se posicionar contra tarifaço, contra aumento de tributo, contra excesso de burocratização, contra um governo com uma cabeça antimercado que vem sabotando a abertura econômica, privatização, ou seja, a Fiesp tornou-se irrelevante nos últimos anos sob a gestão de Josué. Espero que com agora a volta de Scaf à presidência da Fiesp, a Fiesp retome o seu protagonismo, porque nós precisamos associações de classe agindo em pró do Brasil. Eu só escuto silêncio dessas instituições de classe tão importantes. Onde é que está a OAB Nacional em relação aos abusos do STF? Onde é que está a Federação do Comércio, a Federação das Indústrias? Essas entidades importantíssimas se calam diante do aumento do autoritarismo, do descumprimento da Constituição, do desrespeito às liberdades individuais e, principalmente, um Brasil cujo clima para se fazer negócio está cada vez pior, com a maior taxa de juros do mundo, uma economia fechada, subsidiada até as tampas de indústrias que deveriam estar fechadas. Nada disto ocorre. O Brasil não tem uma agenda de abertura econômica, o Brasil não tem uma agenda de desburocratização, simplificação de regras, redução da carga tributária e diminuição da taxa de juros. Esta é a agenda que o setor privado clama, mas nenhuma dessas entidades mostrou-se grande o suficiente para se posicionar no cenário nacional, porque tem sempre medo do governo, do Supremo, de colocar contra esses poderosos da República com medo de retaliação. Este acovardamento está custando caro à nação, está custando aumento da arbitrariedade, desrespeito à Constituição e um ambiente de negócio que nunca reinou tanta insegurança jurídica no país como hoje. E essa manifestação muito provavelmente não é feita por conta das articulações que são desenvolvidas ali nos bastidores. Será que seria isso, Acácio Miranda?
Eu acho que não, David. Quando a gente olha para a situação da Fiesp, para a situação política da Fiesp, Acácio, Josué foi. só vou te interromper um pouco, meu querido, desculpa. É só para a gente fazer aqui a divisão da rede, porque de fato algumas pessoas que nos acompanham pelo rádio, então, vão ficar agora com a programação local. Muito obrigado pela sua companhia nessa edição dos Pingos dos Is. Para as outras plataformas, seguimos aqui, voltando com a Cássio, então, me perdoe a interrupção, para que a gente possa retomar então o assunto. Problema algum, David. É preciso a gente olhar para o contexto político da Fiesp. Josué foi eleito há 3 anos atrás numa chapa quase que de oposição, numa ruptura de diversos mandatos seguidos do grupo que reassume a entidade agora, e a pretexto de renovar a entidade, ele ficou, como bem disse o Dávila, num certo ostracismo. A Fiesp sempre teve bastante relevância no cenário político brasileiro, por mais que por vezes houvesse uma discussão entre atuação política e politização, mas mesmo assim, o que nós vimos ou não vimos nos últimos 3 anos foi a atuação efetiva da Fiesp, tanto que volta a gestão na atual conjuntura, o grupo que outrora, durante muitos anos, esteve à frente da entidade. A gente torce para que ela retome relevância nesse contexto, exatamente por isso, porque a Fiesp é um símbolo do Brasil. A Fiesp esteve à frente, ao longo dos últimos anos, das grandes batalhas da sociedade brasileira, pensando lá em redemocratização de forma mais tímida, mas esteve, depois no impeachment do Collor, depois no impeachment da Dilma. Então há necessidade de nós estruturarmos e darmos energia para todas essas entidades, para que elas cumpram o seu papel não só institucional, mas o seu papel social. Agora, o que nós principalmente esperamos da Fiesp nesse momento é que ela tenha um papel contundente em relação aos aspectos econômicos. Josué Gomes, o presidente que está deixando a gestão da entidade neste momento, é filho de José de Alencar, que foi vice-presidente do Lula nos seus 2 primeiros mandatos. Talvez por essa afinidade política, talvez por um respeito histórico, ele não tenha feito tantas críticas e observações às políticas econômicas que têm pautado o Brasil. Porém, essa necessidade existe. E é isso que nós esperamos da Fiesp. O Brasil não é um cenário atrativo para novos empreendimentos e para a manutenção do nosso parque industrial atual. Então, que a Fiesp atue e haja para que esse cenário deixe de existir e a nossa economia seja atrativa para novos negócios e que sejam preservados os negócios antigos. Mas eu repito, é uma atuação política, não é politicagem. São 2 aspectos que precisam ser bem separados na atuação das instituições. Exatamente. Inclusive, para você que nos acompanha pelo rádio, estamos de volta repercutindo aqui a manifestação do presidente da Fiesp, que está deixando o cargo, o Josué Gomes, falando, né, fazendo críticas aí em relação à alta de juros, também às alíquotas e todos os impostos pagos pelas empresas. Retomando então com o Diego Tavares, sobre a questão também dessa fala do presidente da Fiesp, que é a Federação das Indústrias, que, conforme vocês já contextualizaram, né, já teve uma ampla representatividade, e o próprio Dávila enfatizou isso, mas hoje em dia, né, não tem tanto protagonismo, até mesmo para fazer críticas legítimas para contribuir com o setor produtivo. Diego. Exatamente, David Tarso. Os meus colegas já abordaram muito bem esse aspecto institucional da participação da Fiesp, da OAB e de tantas outras instituições que deveriam, sim, se posicionar um pouco de forma menos política aqui para fazer referência ao final da fala do Acácio Miranda, mais conectados, de fato, com a realidade, principalmente em seu escopo temático, daquilo que essas entidades, de fato, representam. Mas tirando o foco do mensageiro e de todos os problemas que esse mensageiro tem, e focando na mensagem, o presidente que deixa agora
a Fiesp não disse nenhuma mentira. Eu me lembrei, inclusive, da fala da Liliana Alfiero, CEO da Lupo, há alguns dias, que transferiu a produção da marca para o Paraguai. Ela disse: eu não deixei o Brasil, a Lupo não deixou o Brasil, a Lupo foi expulsa do Brasil, porque no Paraguai teriam, considerando o ambiente negocial paraguaio, uma redução de quase 30% de seu custo, 28%, salvo engano. Então, de fato, o Brasil é um ambiente tóxico para a indústria e para todos os demais segmentos econômicos. Nós temos, como já debatemos hoje na nossa primeira pauta, um ambiente tributário manicomial. Nenhum tipo de advogado ganha mais dinheiro nesse país do que os advogados tributaristas, né, que conseguem, pelas brechas do nosso sistema tributário tão complexo, tão complicado, fazer com que seus clientes paguem menos impostos. Nós temos um Estado burocrático e, somado a tudo isso, uma altíssima carga tributária sobre praticamente tudo. O brasileiro consumidor paga, em média, 50% de imposto em tudo aquilo que ele compra. O brasileiro que se propõe a produzir paga quase 40%, em média, da sua produção. Então, de fato, o Brasil é um país que expulsa a atividade produtiva. Não à toa está se convertendo novamente no paraíso do rentismo, no paraíso das pessoas que gostam de deixar o seu capital ali bem estacionado, rendendo um valor diante dessa taxa de juros altíssima que também nós temos aqui no país. Então, realmente, se o Brasil quiser se reindustrializar como pede as necessidades que nós temos aqui, o Brasil precisa se reindustrializar, precisa rever todo o seu modelo administrativo, precisa rever toda a burocracia que impõe ao setor produtivo e acabar admitindo que o empresário, a pessoa que produz, o agronegócio, todo o setor produtivo, toda a iniciativa privada brasileira é o maior aliado e não um inimigo, como frequentemente nós observamos as pregações aí do presidente da República e de seu entorno. Enquanto você falava, você disse, né, na sua fala aí, enfatizou que advogado tributarista é o que mais ganha no Brasil. O Acácio fez uma expressão, para quem nos acompanhava por plataforma de vídeo, um pouco contrária, eu não entendi muito bem, eu queria entender agora. É que nos últimos anos os criminalistas eu acho que superaram, né? Com as grandes operações, os criminalistas superaram os tributaristas, viu, Diegão? Agora, Dávila, Paulo Scaff, que vai ficar à frente aí da Fiesp também, será que vai subir o tom em relação às críticas? De que forma que deve ser essa gestão? Espero que sim. É preciso dar voz. Aliás, por que a Fiesp, por exemplo, ou o representante da Fiesp, ou o presidente da Fiesp, não assinou o manifesto da conduta ética do STF? Você vê, qualquer atitude importante que tem a ver com coisas de moralização, simplificação de regra, melhoria de ambiente de negócio, a Fiesp ficou quieta. O Diego Travassos trouxe um ótimo exemplo. Por que a Lupo foi para o Paraguai? Porque a Fiesp ficou quieta o tempo inteiro e não fez absolutamente nada para evitar as barbaridades que levaram a empresa a tomar essa decisão. Aí tá aí um exemplo clássico. Então, Dave, nós temos de ter gestores, dirigentes de associações de classe que tenham coragem de se manifestar neste momento delicado da história do Brasil a favor da pauta da liberdade, da economia de mercado, do respeito às liberdades individuais e à Constituição, porque se essas instituições se calam diante disso, elas são omissas e ao ser omissas, elas estão contribuindo para um aumento da arbitrariedade, para um aumento do desrespeito às regras do jogo e para esta gangue que cada vez mais assume controle de parcelas do Estado brasileiro, como nós vimos no INSS, rombo no INSS, todos os escândalos que nós temos diariamente nas estatais. Então, ou seja, ou nós temos uma sociedade que respeita a regra principal do jogo democrático, sabe qual que é, David? É um jogo de contato, é que nem futebol, é jogo de contato. Se você tem medo de contato, você não deve estar jogando a democracia, vai fazer outra coisa. Esse aqui é um esporte de contato. Defender a democracia precisa partir, dividir a bola, dar jogo de corpo. Se não é assim, não tem democracia. E a democracia no Brasil vem se fragilizando, porque instituições da importância, do renome de uma Fiesp,
vem sendo omissa, se calando e se distanciando em tomar partido nas decisões importantes que estão em jogo no país. Não é possível o Brasil ter a carga tributária mais alta entre todos os países emergentes. Cada mês o governo bate recorde de arrecadação e o setor produtivo fica quieto, ninguém fala nada. É um absurdo isso. Isso é gerar mais desemprego, derrubar o investimento e prejudicar a retomada da produtividade e da competitividade na indústria nacional. Ainda usando essa analogia sobre futebol, às vezes a melhor defesa também é o ataque, né? Ou seja, de você realmente colocar ali à mesa as críticas para que as medidas sejam implementadas e o rumo possa mudar. Porque hoje, né, eu converso bastante também com o setor produtivo, inclusive tenho parentes nesse segmento, como por exemplo a indústria ali de semijoias, e tem um tio que está transferindo parte do parque industrial dele, que fica aqui no Brasil, para o Paraguai, justamente por conta dessa incerteza, porque ele fala assim, eu converso com os contadores, eles não sabem dar uma previsibilidade sobre aquilo que vai acontecer, de que forma que vai ser essa reforma tributária de fato, qual que vai ser a carga que eu vou pagar. Então, diante dessa incerteza, eu mantenho aqui no Brasil, sim, um parque industrial, só que eu já estou com um pé lá no Paraguai também, porque se algo acontecer eu fecho aqui, porque eu estou mantendo mais para que eu possa gerar empregos no meu país do que propriamente falar que está me dando lucro manter o parque industrial no país. E muitos empresários do setor produtivo ligados à indústria vivem essa realidade, Acácio Miranda. Sem dúvida nenhuma, né? E é engraçado, para não falar triste, que até 5, 10 anos a gente não precisa recuar tanto assim. Nós tínhamos até um certo preconceito quando falávamos do Paraguai em termos industriais, em termos de desenvolvimento. E é hoje o Paraguai, pasmem, que tem um sistema tributário, um sistema jurídico e incentivos muito melhores que os nossos, e ele acaba absorvendo a nossa economia, os nossos parques industriais. E, infelizmente, David, há um outro fator que está relacionado, e nós já falamos aqui sobre salário mínimo, sobre isenção de imposto de renda, escala 6:1, que a mão de obra no Brasil está cada vez mais escassa. No Paraguai ainda há espaço para que sejam estruturados parques industriais dependentes de mão de obra, exatamente porque aqui no Brasil hoje nós vivemos um processo de escassez. Nós temos grandes redes dos mais variados setores que não têm condições de expansão, apesar da possibilidade de mercado, pela falta de mão de obra. E isso é uma consequência não de pessoas que não querem trabalhar, mas é uma consequência de toda essa confusão trabalhista, tributária, jurídica que a gente vive no nosso país. Eu confesso a você que nunca imaginei que nós diríamos isso. E não é preconceito, é leitura das circunstâncias. Mas o Brasil precisa seguir o exemplo do Paraguai. É exatamente isso, assim, anos atrás, né, a gente tinha ali, até mesmo dos produtos que eram produzidos por lá, como uma categoria baixa, né, que eram produtos ali que realmente não correspondiam às expectativas quanto à durabilidade e tudo. Só que essa lógica se inverteu com o passar do tempo, justamente porque aquelas empresas que são boas, que muitas vezes produziam no nosso país, migraram para lá. E aí teve esse mix do setor produtivo, Diego Tavares. Sem dúvida, David. O Brasil vive esse ciclo, enfim, nada bom de ficar fazendo meme enquanto os outros países fazem o dever de casa. O mesmo que falamos sobre o Paraguai hoje, nós falávamos anteriormente sobre a China. Produtos chineses também, há 15, 20 anos, eram vistos como produtos de baixíssima qualidade, produtos falsificados. Inclusive, o Paraguai, a mesma vertente. Enquanto esses países trabalham na sua industrialização, nós estamos aqui fazendo piada, fazendo comparações, enfim, não fazendo o que deveríamos fazer, que é exatamente o que esses países fazem, facilitar a vida do setor produtivo, tornarem-se mais atraentes ao setor produtivo. Assim, dessa forma, do mesmo jeito que a Lupo deixou o Brasil para o Paraguai, muitas outras indústrias poderiam deixar outros países
e virem ao Brasil. E com essa nós vamos perdendo as nossas chances, perdendo as oportunidades. Há algum tempo, a Tesla quis instalar uma planta também aqui na América do Sul, procurou os argentinos, porque lá Javier Milei estava no seu compasso de abertura econômica, de recuperação da economia argentina. Se nós não deixarmos de ser essa economia fechada, que impõe barreiras ao invés de abrir pontes com os outros países para receber aqui a produção, certamente nós vamos perder mais esse bonde da história. E detalhe, nós estamos num momento muito crítico nesse sentido. Estão em negociações o principal ativo que o Brasil tem para se tornar uma das principais economias desse século, que são os minerais críticos, as terras raras. Nós estamos trocando o nosso futuro pela retirada de sanções sobre autoridades do governo, ao invés de fazermos acordos realmente interessantes para o Brasil, para determinar que esses minerais sejam refinados aqui no Brasil, para que nós possamos fazer contratos que de fato nos favoreça, que de fato coloque o Brasil no século XXI, entre as grandes potências do século XXI. Mas, enfim, ao que parece, não é muito bem o caminho que nós vamos tomar por aqui. Perdemos uma posição entre as economias mundiais para a Rússia, país que está em guerra. Então, de fato, isso eu acho que escancara que nós não estamos no caminho certo. Nós estamos definitivamente fazendo aquilo que não deveríamos fazer, que é cada vez impondo mais obstáculos para que o setor produtivo aqui prospere. E com isso, vão-se embora os empregos, depois vai-se embora o poder de compra das pessoas e quando nós nos dermos conta, nós seremos a Argentina de amanhã, né? A Argentina, graças a Deus, conseguindo sair desse buraco, é tudo o que nós desejamos para qualquer país do mundo, mas o Brasil, infelizmente, tomando o seu lugar nesse sentido. Eu espero que nós tenhamos tempo de desviar desse abismo e entrarmos no trilho do desenvolvimento. Agora, Dávila, a gente começou a edição dos Pingos dos Is de hoje falando sobre o anúncio do presidente Lula, redução, né, pedido de redução, disse que vai avançar na proposta da escala 6x1 para reduzir, para que forneça mais para que forneça um dia a mais de folga. E diante desse cenário, quando o empresário ele visualiza uma fala dessa, ele ali escuta o presidente da República se manifestando em relação a isso sem reduzir o salário, de que forma que o setor produtivo entende essa mensagem, sem as evidências também apresentadas, de que forma que vai ser feita essa compensação ou até como essa medida vai ser implementada? Essa é uma ótima pergunta para os meus dois amigos da bancada, advogados. Pergunte os colegas dele que estão trabalhando toda hora para ajudar empresas e pessoas a mudar a residência fiscal e mudar a empresa. Pergunta para eles quantos amigos dele estão trabalhando fazendo hora extra para ajudar empresários brasileiros e empresas a mudar a residência fiscal para o Uruguai, Paraguai, para outros demais países do mundo. Por quê? Porque ninguém aguenta mais ficar aqui. Aqui você tem complexidade burocrática, governo com política antimercado, economia fechada, taxa de juro mais alta do mundo. Como é que você vai investir aqui? Legislação trabalhista antiquada e cara. Como é que vai fazer para investir aqui? Não tem como. Então, veja só, o governo devia estar preocupado. Aliás, o governo devia talvez ligar para a Jovem Pan e falar assim: Jovem Pan, faça uma matéria na frente de todos os consulados de São Paulo. Você vai ver a fila que começa às 6 horas da manhã, uma fila maior que a entrada em metrô de manhã, indo lá tendo que pedir passaporte, pedindo para ver como é que muda a residência, querendo ir embora do Brasil. Esse é o sentimento que tem. E o governo faz essa mensagem de Natal como se a gente vivesse num país, na Singapura da América Latina, um país próspero, pujante, que atrai investimento. Ou seja, é inacreditável a distância da realidade, do tom da mensagem do presidente da República com a realidade daqueles que trabalham, produzem e investem no país. Então, David Tarso, a gente está num momento que nós estamos exportando empresas competitivas e gente talentosa. A melhor mão de obra do Brasil está imigrando do Brasil. Não quer ficar aqui, porque tem que lidar o tempo inteiro com instabilidade, burocracia, custo alto do capital. É isso que está aí. Por isso que nós temos 8 milhões de empresas inadimplentes no país. Aí a pessoa quer ir para o Paraguai. Enquanto isso, os nossos vizinhos estão fazendo a lição de casa, como bem mencionaram meus dois colegas. Por exemplo, em 1980, a renda per capita do Brasil era igual à do Chile. Hoje a do Chile é 50% maior que a brasileira. O Chile abriu a economia, simplificou regras, está voltado para uma economia forte e exportadora.
Agora a Argentina fazendo a lição de casa, dando um verdadeiro choque de economia de mercado, desburocratizando, desintoxicando um país que foi capturado tantos anos por esse péssimo vírus peronista, que é mais ou menos um parecido com o Lula aqui, né? O Paraguai também ali atraindo empresas, simplificando regras, fazendo acordo de livre comércio com os Estados Unidos e a gente ficando para trás. Nós não fazemos nada. Nós estamos perdendo renda, relevância e talentos para o mundo. Sem dúvida alguma. E os investimentos também feitos naquelas escolas técnico, para que a gente possa ver também uma evolução na qualificação da mão de obra, muitas vezes não é feito, Diego Tavares. Exatamente, David Tarso. Isso cria algumas distorções que, se você contar em alguns desses outros países que nós estamos mencionando, certamente vão dar risada, não vão acreditar. Nós temos, por exemplo, a renda média de um advogado no estado de São Paulo, que é o país onde a renda média dessa categoria é maior, cerca de R$5.000. Nós temos a renda média de um tratorista no centro-oeste brasileiro por volta de R$11, R$12.000. Alguém que não tem um curso superior, que faz um curso técnico. E é exatamente isso que muitos países que conseguiram se desenvolver, que conseguiram qualificar a sua mão de obra, e aí sim, reduzir inclusive a sua jornada de trabalho, fizeram ao longo do caminho. A Alemanha, por exemplo, investiu muito nos cursos técnicos lá, uma parcela muito menor hoje tem na sua qualificação o curso superior, né? Eles estudam para a profissão que escolhem, um curso mais voltado, mais incisivo para aquilo que de fato essas pessoas vão fazer. E isso não os desqualifica em relação ao seu potencial de trabalho, muito pelo contrário, torna o mercado mais dinâmico, torna o mercado mais atraente e consegue fazer com que setores da economia se desenvolvam de forma muito mais eficiente. Aqui no Brasil, onde essa pirâmide é totalmente invertida, tal como em diversos outros setores, se investe praticamente todo o dinheiro da educação na educação superior para dizer que está abrindo universidade, para dizer que está dando diploma para pobre, para dizer que está formando o filho da empregada doméstica em engenheiro e depois esse engenheiro formado tem que pegar o seu diploma, fazer o seu cadastro lá no aplicativo da Uber e fazer corrida para complementar a sua renda. Enfim, é um mundo de fantasia que só existe na cartilha do PT, que só existe na propaganda eleitoral do Partido dos Trabalhadores. O Brasil não está dando certo sob a perspectiva comercial, sob a perspectiva econômica. E nós precisamos, infelizmente, cortar na carne, sangrar uma geração, como todos esses países que nós citamos aqui, sangraram para que os nossos filhos, os nossos netos, possam desfrutar de um país mais próspero, de um país desenvolvido. E o Brasil tem muito potencial, um potencial muito maior do que o Paraguai, muito maior do que a Argentina para ser esse país do futuro. Basta que exista vontade para isso. Mas, infelizmente, o que nós observamos na classe política brasileira é uma vontade de se perpetuar no poder, não uma vontade de desenvolver o país. Sem dúvida, né? Impressionante. Claro que é um trabalho extremamente digno. Eu, com frequência, também pego corridas por meio de aplicativo, né? Converso bastante com as pessoas e muitos deles relatam ter ensino superior, só que acabaram optando pelo aplicativo porque perderam o emprego ou porque realmente a remuneração às vezes é maior do que aquele curso que ele escolheu, que fez a faculdade, e se ele fosse exercer, ele teria uma renda menor. Então, assim, isso mostra a realidade do nosso país hoje, né? Que a prestação de serviço ali de forma autônoma, às vezes é mais viável do que aquela pessoa que ficou 4 anos, 5 anos numa universidade para que possa exercer aquela função que escolheu. Então,